Mãe, você me envergonha, disse meu filho, e foi à formatura com a sogra, mas o destino deu o troco. Minha história começa num dia gelado de março em Moscou, quando segurei um buquê de peônias brancas com as mãos tremendo, não de frio, mas de uma mistura de ansiedade e esperança que fazia meu coração bater descompassado no peito. Eu me chamo Katerina Petrovna Volkov. Tenho 62 anos, cabelos grisalhos que insisto em prender num coque simples e mãos calejadas de 4 décadas costurando a mão e a máquina. Moro num modesto apartamento de 2 quartos no distrito de Chertanovo, zona sul de Moscou, onde as construções soviéticas ainda dominam a paisagem com sua arquitetura cinzenta e funcional. Naquela manhã, acordei às 5 horas. Como sempre faço. Não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo já está programado para isso, depois de anos acordando cedo para trabalhar antes que o dia clareie. Preparei um chá forte, quase preto, e sentei à mesa da cozinha, olhando pela janela embaçada. Lá fora, a neve ainda cobria os telhados e as ruas, persistente mesmo sendo quase primavera. Aquele era o dia da formatura do meu filho. Mikhail, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que meu marido Dmitry morreu num acidente de construção quando Misha tinha apenas 8 anos. Foi num canteiro de obras perto de Tver, uma viga de ferro que não estava bem fixada. Instantâneo, disseram. Ele não sofreu, disseram. Como se isso aliviasse a dor de me ver viúva aos 35 anos com uma criança pequena e nenhuma reserva financeira. Mas eu não desisti, nunca desisti. Peguei empréstimos, comprei uma máquina de costura usada, aprendi a consertar roupas, depois a fazer sob medida. Trabalhei dia e noite. Enquanto Misha dormia, eu costurava cortinas, consertava casacos, ajustava vestidos de festa. Os dedos sangravam de tanto furar com agulha. Os olhos ardiam sob a luz fraca da luminária, mas eu continuava. Tudo para que Misha pudesse estudar, para que ele tivesse uma vida melhor que a minha, para que ele se formasse na prestigiada Universidade Estatal de Moscou Lomonosov, em economia, e se tornasse alguém importante. E naquela manhã era o dia dele. Tomei banho com cuidado, lavei o cabelo com o shampoo barato que compro no mercado da esquina, sequei, penteei e prendi no meu coque habitual. Vesti meu único conjunto mais formal, uma saia azul marinho até o joelho e uma blusa branca com gola de renda que eu mesma havia bordado à mão durante 3 semanas. Não era roupa de loja cara, não tinha etiqueta francesa ou italiana, mas era limpa, bem passada e digna. Calcei meus sapatos pretos de salto baixo, aqueles que eu usava apenas em ocasiões especiais, e peguei minha bolsa de couro sintético marrom. Dentro dela, coloquei minha carteira fina, o celular velho com a tela rachada, alguns lenços de papel e o convite impresso da cerimônia de formatura. Saí de casa às 7 da manhã. A cerimônia começava às 10, mas eu queria chegar cedo. Precisava chegar cedo. Desci os 6 andares a pé porque o elevador estava quebrado novamente. Atravessei o pátio coberto de neve parcialmente derretida e peguei o metrô na estação Chertanovskaya. Durante os 40 minutos de viagem, sentada naquele vagão lotado que balançava e cheirava a roupa molhada e perfume barato, eu ensaiava mentalmente. Imaginava Misha me vendo na plateia, sorrindo, acenando discretamente. Imaginava ele subindo ao palco para receber o diploma, o orgulho estampado no rosto, e depois ele viria até mim, me abraçaria e diria: "Obrigado por tudo, mamãe. Eu não teria conseguido sem você. Era tudo que eu queria. Apenas ir." Cheguei à Universidade Lomonosov às 8h30. O prédio histórico se erguia imponente contra o céu cinzento, com suas colunas neoclássicas e arquitetura grandiosa. Estudantes e familiares já começavam a chegar, todos bem vestidos, falando animadamente, tirando fotos na frente dos jardins ainda cobertos de neve. Entrei no grande auditório. Era magnífico. Teto altíssimo com afrescos dourados, fileiras de assentos de madeira encerada, lustres de cristal pendurados como joias do czar. Senti-me pequena ali, uma formiga num palácio, mas ergui a cabeça e procurei meu lugar. Terceira fileira, bem no centro. Perfeito. Dali, Misha me veria com facilidade quando entrasse. Sentei-me com cuidado, ajeitei a saia, coloquei o buquê de peônias no colo e esperei. As fileiras foram se enchendo aos poucos. Famílias inteiras chegavam, rindo, conversando alto, os avós carregando presentes, as mães chorando de orgulho antes mesmo da cerimônia começar. Eu ficava ali, quieta, sozinha, apertando o buquê com força. E então ele apareceu. Misha entrou pela porta lateral do auditório às 9h40. Alto, esbelto, vestindo um terno cinza carvão impecável, gravata bordô,
cabelo escuro bem penteado para trás. Meu menino, meu homem. Ele estava tão bonito que meu coração apertou. Levantei a mão discretamente, acenando. Nossos olhos se encontraram. Ele me viu. Eu sei que me viu. Mas em vez de sorrir, ele franziu levemente o senho, como se minha presença fosse um incômodo, um problema a ser resolvido. E então, ela apareceu. Ludmila Sergeyevna Sokolova, a sogra. Ela entrava pelo corredor central como se fosse a dona da universidade. Vestido de seda bege, casaco de pele legítima nos ombros, sapatos de salto altíssimo que ecoavam no piso de madeira como martelos. Cabelo loiro platinado preso num coque elegante, maquiagem impecável, joias discretas, mas claramente caras brilhando no pescoço e nos pulsos. Ela irradiava dinheiro, poder, sofisticação. Atrás dela vinha Anastasia, a filha, a noiva de Misha. Anastasia era bonita, não vou negar. Alta, magra, cabelo castanho longo e liso, vestido rosa pálido, unhas feitas, aquele tipo de beleza construída com dinheiro e tempo livre. Misha olhou para mim novamente, depois para Ludmila, e então tomou a decisão. Ele caminhou até Ludmila e disse, alto o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem. Ludmila Sergeyevna, a senhora se importaria de entrar comigo na cerimônia? Seria uma honra. Ludmila colocou a mão no peito, fingindo surpresa, mas o sorriso nos lábios dela era de vitória pura. Mikhail, querido, mas sua mãe está ali. Ela apontou na minha direção com um gesto delicado, quase desdenhoso. E então meu filho, o menino que eu carreguei no colo durante noites inteiras quando tinha febre, que eu embalei cantando canções de ninar russas, que eu ensinei a ler e a escrever, que eu vesti, alimentei, protegi e amei incondicionalmente por 28 anos, disse as palavras que despedaçaram minha alma. Eu sei, mas... Ele hesitou apenas um segundo. Mãe, você me envergonha. Prefiro entrar com Ludmila Sergeyevna. Ela é mais... apropriada. O mundo parou. As vozes ao redor viraram um zumbido distante. O buquê de peônias quase escorregou das minhas mãos. Meus pulmões esqueceram como respirar. Você me envergonha. Apropriado. Eu olhei para Misha, mas ele já havia virado o rosto. Ele ofereceu o braço para Ludmila, que o aceitou com um sorriso triunfante. Anastasia vinha logo atrás, tirando fotos com o celular, sorrindo para conhecidos como se desfilasse numa passarela. Eles passaram pela minha fileira. Ludmila me lançou um olhar rápido, um olhar que dizia tudo. Eu venci. Você perdeu. Ele é meu agora. Eu fiquei ali sentada, sozinha na terceira fileira, com um buquê de peônias que de repente pareciam murchas, pesadas como pedras. Ninguém sentou ao meu lado. As cadeiras à minha direita e à minha esquerda permaneceram vazias, como se eu fosse radioativa, contagiosa, indigna de companhia. A música começou. As luzes se apagaram parcialmente. A cerimônia foi aberta com discursos pomposos sobre excelência acadêmica e futuro brilhante. Eu ouvia, mas não processava. Apenas olhava para o palco, para Misha sentado na primeira fileira, ao lado de Ludmila, que segurava o braço dele como se fosse a mãe verdadeira. E foi naquele momento, sentada naquela cadeira dura, com o coração despedaçado em 1000 pedaços, que eu lembrei de algo. Um envelope branco dentro da minha bolsa. Um convite que havia recebido 3 semanas antes. Um convite que mudaria tudo. Respirei fundo, limpei discretamente uma lágrima teimosa que insistia em cair. E esperei. Porque paciência, minha querida, sempre foi minha maior virtude. E dessa vez eu ia usá-la até o fim. Você deve estar se perguntando, como é que uma mãe que criou um filho sozinha, que se sacrificou durante décadas, que deu tudo de si, acaba sendo desprezada publicamente por esse mesmo filho? Como chegamos a esse ponto? A resposta tem nome, sobrenome e endereço. Ludmila Sergeyevna Sokolova, viúva rica, moradora de um apartamento de luxo na Tverskaya, dona de uma cadeia de 3 boutiques de roupas importadas em Moscou, chamadas Elegância Sokolova. Tudo começou há 2 anos e meio, quando Misha conheceu Anastasia numa festa de aniversário de um colega da universidade. Anastasia era filha única de Ludmila, mimada desde criança, acostumada a ter tudo o que queria sem esforço. Ela era bonita, moderna, falava inglês fluentemente, tinha estudado 1 semestre na França. No começo, confesso que até gostei de Anastasia. Ela era educada, sorria muito, trazia doces quando vinha jantar no meu apartamento humilde. Elogiava minha comida, ajudava a lavar a louça. Eu pensei, que menina gentil, vai fazer bem ao Misha. Mas aí Ludmila apareceu. Lembro-me do dia como se fosse ontem. Era um domingo de maio. O sol finalmente estava mais forte. A neve havia derretido completamente. Misha me ligou pela manhã, empolgado. Mamãe, a Nastya quer que você conheça a mãe dela. Vamos almoçar juntos hoje. Pode ser? Eu fiquei feliz. Pensei,
A família dela quer me conhecer. Isso é bom sinal. Me arrumei com capricho. Vesti minha melhor blusa. Uma blusa azul clara, com detalhes bordados que eu havia costurado especialmente. Penteei o cabelo com cuidado, passei um pouco de maquiagem leve. Peguei um pote de compota de cereja caseira que havia feito na semana anterior, embalei numa cesta com uma toalhinha bordada e fui. O restaurante era no centro de Moscou, perto do Teatro Bolshoi. Um lugar elegante, com manobrista na porta, mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons de uniforme que pareciam militares. Eu me senti deslocada imediatamente, mas tentei esconder o desconforto. Ludmila já estava sentada quando chegamos. Ela se levantou e eu percebi imediatamente a diferença entre nós. Tudo nela gritava riqueza. O vestido de lã fina, o colar de pérolas verdadeiras, o relógio suíço no pulso, o corte de cabelo que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Katerina Petrovna, imagina. Ela me cumprimentou com um sorriso educado, mas frio, estendendo a mão para um aperto formal, em vez dos tradicionais 3 beijos no rosto. Ludmila Sergeyevna, prazer em conhecê-la. Eu sorri, tentando ser calorosa. Trouxe isso. Estendi o pote de compota. É uma receita antiga da minha avó de Tula. Ela olhou para o pote, sorriu de canto de boca. Um sorriso que não alcançou os olhos. Que rústico. Ela pegou o pote com a ponta dos dedos, como se fosse algo sujo, e o colocou na beirada da mesa, longe do seu prato. Obrigada. O almoço foi uma tortura silenciosa. Ludmila fazia perguntas que pareciam inocentes, mas eram cheias de veneno disfarçado. E você sempre trabalhou com costura, Katerina Petrovna? Sim, desde jovem. Interessante. Deve ser difícil competir com as confecções industriais hoje em dia, não é? Tudo vem da China tão barato. Misha mexeu-se desconfortável na cadeira. Anastasia olhava para o prato, fingindo não ouvir. Eu trabalho com peças sob medida, respondi com firmeza. Consertos e ajustes. Tenho clientela fiel. Claro, claro. Ludmila sorriu de novo, aquele sorriso falso. E você mora onde mesmo? Em que região? Chertanovo. Distrito Sul. Ah, sim. Ela repetiu como se estivesse provando um alimento estragado. Bem longe do centro. Deve ser complicado com o transporte público, não? Tenho um carro pequeno, um Lada velho, mas confiável. Um Lada! Anastasia riu, mas rapidamente disfarçou com tosse. Desculpe, engasguei. O prato principal chegou. Filé de cordeiro ao molho de vinho georgiano, acompanhado de batatas rosti e aspargos grelhados. Tudo muito bonito. Muito refinado, mas sem sabor de casa, sem tempero de amor. Durante a sobremesa, um bolo de mel com creme azedo, Ludmila lançou a bomba. Sabe, Katerina Petrovna, eu estava conversando com Mikhail outro dia. Ele é um rapaz brilhante, tem futuro promissor. Eu posso apresentá-lo a alguns empresários importantes, pessoas que podem abrir portas reais para ele. Misha se animou imediatamente, os olhos brilhando. Seria incrível, Ludmila Sergeyevna. Claro, querido. Você merece. Ela deu uma pausa, tomou um gole de champanhe. Mas o mundo dos negócios tem códigos específicos, entende? Não é só competência, é apresentação, postura, círculo social adequado. Senti a facada, mas não reagi. Mikhail sempre se vestiu bem. Tentei defender. Sempre foi educado e respeitoso. Ludmila me olhou com aquela superioridade velada. Sem dúvida, você fez um excelente trabalho criando-o sozinha. Isso é admirável. Mas há diferenças, querida, entre criar um filho e prepará-lo para o mundo de verdade, o mundo corporativo, o mundo dos negócios sérios. Isso requer refinamento, refinamento. Como se eu fosse grosseira, como se minha vida de trabalho honesto fosse inferior. Eu não disse nada. Apenas terminei o bolo, agradeci pelo almoço e saímos. No caminho de volta, sentada no banco traseiro do carro de Misha, ouvi Anastasia comentando: sua mãe é simpática, mas bem humilde, né? Humilde, código para pobre, limitada, sem classe. E assim começou. Depois daquele almoço, Misha passou a frequentar cada vez mais a casa de Ludmila. Finais de semana inteiros na Tverskaya, jantares elegantes, eventos sociais com empresários, conversas sobre investimentos e mercado financeiro. Ele voltava para casa deslumbrado, contando sobre os vinhos importados, as obras de arte nas paredes, a vista panorâmica de Moscou da janela do apartamento de cobertura de Ludmila. E meu apartamento, nosso lar, foi ficando pequeno demais para ele. Mamãe, esse sofá está muito velho. Por que você não troca? Mamãe, essa cortina está desbotada. Deixa eu comprar uma nova. Mamãe, você ainda usa esses pratos velhos? Ludmila Sergeyevna tem uma porcelana francesa linda. Ludmila dava presentes caros. Um relógio suíço no aniversário de Misha. Um terno Hugo Boss nas festas de fim de ano. Ingressos para a ópera no Bolshoi. Convites para jantares com empresários influentes. E com cada presente, com cada evento,
Meu filho se afastava mais de mim. Até que um dia ele me disse: Mamãe, a Ludmila Sergeyevna ofereceu pagar um curso de etiqueta empresarial e oratória para mim. Acho que vou aceitar. Misha, você não precisa disso. Você já sabe se comportar. Ele explodiu. Você não entende. Não é suficiente ser educado. Preciso saber como me portar em jantares de negócios, como negociar contratos, como falar com investidores. O mundo lá fora é diferente, mamãe. É competitivo. Eu preciso de mais. Preciso estar preparado. Mas, como se o que eu havia dado fosse insuficiente, como se minha vida inteira de sacrifício não valesse nada. Eu não respondi. Apenas voltei para minha máquina de costura e continuei trabalhando, porque as contas não se pagavam sozinhas e os sonhos não se compravam com ressentimento. Ludmila plantava suas sementes venenosas com cuidado, nunca atacando diretamente, apenas mostrando um mundo onde eu não cabia. Um mundo de luxo, de sofisticação, de oportunidade. E Misha, cego pelo brilho daquele ouro falso, escolheu aquele mundo. Escolheu os jantares na Tverskaya, em vez dos almoços no meu apartamento. Escolheu os conselhos de Ludmila, em vez das minhas palavras. Escolheu a vergonha de mim, em vez do orgulho de onde viemos. E naquele dia da formatura, quando ele disse, "Você me envergonha", eu entendi que Ludmila não havia apenas entrado na nossa vida. Ela havia me apagado. Mas o que nenhum dos dois sabia é que eu não era tão invisível quanto pensavam. 3 meses antes da formatura, recebi um convite que deveria ter me alegrado, mas só me encheu de apreensão. Era uma sexta-feira chuvosa de dezembro. Moscou já estava coberta de neve e o frio cortava até os ossos. Meu celular apitou com uma mensagem de Anastasia. Sogra querida, minha mãe quer fazer um jantar para conhecê-la melhor. Sábado às 19 horas aqui em casa. Misha já confirmou. Pode vir, sogra querida. As palavras eram doces, mas vazias como o ovo oco. Fiquei em dúvida se deveria aceitar. Meu instinto gritava para recusar, inventar uma desculpa. Mas pensei, se eu não for, vão dizer que sou distante, que não me interesso pela vida do meu filho. E eu ainda tinha uma esperança tola de que talvez, apenas talvez, aquele jantar aproximasse nossa família. Como eu estava enganado. No sábado, acordei ansiosa. Passei a manhã inteira pensando no que levar. Não podia ir de mãos vazias. Decidi fazer meu famoso shashlik de porco, aquele que Misha adorava quando era criança. Marinei a carne com cebola, vinho tinto e especiarias secretas que minha avó me ensinou. Assei com cuidado, embalei numa travessa térmica e amarrei com um laço vermelho. Me arrumei com cuidado. Vesti uma calça social preta e uma blusa de seda champanhe que eu havia costurado especialmente, inspirada num modelo que vi numa revista francesa antiga. Prendi o cabelo num coque elegante, passei um batom suave, coloquei meu único colar de âmbar, herança da minha mãe. Olhei no espelho e pensei, estou apresentável. Estou digna. Peguei o metrô e depois um ônibus até a Tverskaya. O apartamento de Ludmila ficava num daqueles prédios históricos renovados, com porteiro uniformizado, piso de mármore e elevador espelhado que tocava música clássica. Quando toquei a campainha do apartamento 12, no 12º andar, e a porta se abriu, senti como se tivesse entrado em outro mundo. O apartamento era imenso. Piso de madeira de carvalho envernizada, paredes com papel de parede importado em tons de marfim e dourado, lustres de cristal boêmia pendurados como joias do czar, janelas enormes com vista para o centro de Moscou iluminado. Ludmila veio me receber. Estava impecável num vestido preto midi de malha fina, colar de pérolas barrocas, cabelo solto em ondas perfeitas que só se conseguem em salões caros. Katerina Petrovna, que bom que veio. Ela me deu 2 beijinhos rápidos, sem afeto. Depois olhou para a travessa na minha mão. Você trouxe comida. Shashlik, receita de família. Misha sempre adorou. Ela pegou a travessa com a ponta dos dedos, como quem segura algo sujo. Que caseiro. Virou-se para uma empregada uniformizada que apareceu de uma porta lateral. Marina, leve isso para a cozinha. A empregada levou minha travessa e eu nunca mais a vi. Não sei se serviram ou jogaram fora depois. Ludmila me guiou até a sala de jantar. A mesa estava posta como se fossem receber a elite russa. Porcelana francesa com bordas douradas, taças de cristal para água e vinho tinto, talheres de prata verdadeira, guardanapos de linho dobrados em formato de cisnes. No centro, um arranjo de rosas brancas tão perfeito que parecia artificial. Sentei onde Ludmila indicou. Senti-me completamente deslocada, como uma mancha de borscht numa toalha de seda branca. Misha estava sentado na cabeceira, taça de vinho tinto na mão. Desde quando meu filho bebia vinho? Ele me cumprimentou com um beijo rápido na testa, mecânico. Oi, mamãe. Conseguiu chegar bem? Sim. Metrô e ônibus. Anastasia apareceu do corredor, vestindo um vestido de veludo verde esmeralda,
cabelo encaixuçou. Ainda veio de transporte público, sogra? Ela fez uma careta. Nossa, que trabalhoso, trabalhoso. Como se meu esforço para estar ali fosse um incômodo. O jantar começou. Os empregados serviram a entrada. Caviar beluga sobre blines quentes com creme azedo. Eu nunca havia comido caviar na vida. Segui o exemplo dos outros, espalhando o caviar no bline, provando devagar. Era salgado. Estranho na língua. Ludmila abriu uma garrafa de champanhe francês, Dom Perignon. Este aqui é especial. Trouxe de Paris ano passado. Ela serviu nas taças. O líquido dourado borbulhava. Bebi um gole. Era seco, amargo, caro demais para meu paladar, sim. Durante a refeição, Anastasia começou a falar sobre a lua de mel que estavam planejando. Minha mãe vai nos dar 2 semanas em Santorini de presente de casamento. Você conhece a Grécia, sogra? Só de fotos. Ah, ela trocou um olhar rápido com a mãe. É completamente diferente de qualquer lugar da Rússia. Muito mais refinado. O prato principal chegou. Pato confitado ao molho de cereja, acompanhado de purê de batata doce trufado e aspargos verdes. Tudo muito bonito, muito sofisticado, mas sem alma, sem o gosto de comida feita com amor. Foi durante a sobremesa, um pavlova de framboesa com chantilly, que Ludmila decidiu cravar a faca. Katerina Petrovna, eu estava pensando. Ela me olhou com aquele sorriso falso. Você mora em Chertanovo há quanto tempo? 23 anos. Nossa, e nunca pensou em mudar? Moscou tem bairros tão mais... Ela procurou a palavra certa. Desenvolvidos, mais próximos do centro. Gosto de onde moro. Conheço os vizinhos, tenho minhas clientes. Clientes de costura, né? Anastasia disse com um tom condescendente. Deve ser difícil competir com a Zara e a H&M. Eu não compito. Faço trabalho personalizado, ajustes sob medida, peças únicas. Personalizado. Ludmila repetiu a palavra como se estivesse provando algo azedo. Uma forma romântica de dizer artesanal, não? Misha ficou quieto, olhando para o prato sem me defender. Ludmila continuou. Porque eu sempre falo para o Mikhail. O mundo corporativo hoje exige presença, postura, imagem. Não basta ser inteligente. É preciso saber circular nos ambientes certos, ter os contatos adequados, projetar a imagem de sucesso. Minha mãe sempre me ensinou valores importantes. Misha murmurou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Claro, Ludmila ergueu a taça. E isso é admirável. Mas há diferenças, querida, entre educar um filho e prepará-lo para o mundo real dos negócios. O mundo onde imagem é tudo. O mundo real. Como se meu mundo de trabalho honesto, de mãos calejadas, de noites sem dormir costurando para pagar suas contas, fosse fantasia. Como se meu amor incondicional, meus sacrifícios, minha dedicação absoluta fossem irrelevantes. Eu olhei para Misha, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele apenas bebeu mais vinho, os olhos fugindo dos meus. Quando finalmente me despedi, já passava da meia-noite. Ludmila me abraçou com aquele abraço falso de sempre. Foi um prazer, Katerina Petrovna. Precisamos fazer isso mais vezes. Mentira. Nós duas sabíamos que era mentira. Peguei o metrô de volta sozinha, o último trem da noite. Cheguei em casa gelada, exausta e humilhada. Sentei no meu sofá velho, aquele que Misha disse que era vergonhoso, e chorei. Chorei porque entendi naquela noite que eu tinha perdido meu filho. Não para outra mulher, mas para um mundo que me via como algo inferior, descartável, vergonhoso. E o pior, meu próprio filho concordava com eles. Uma semana depois daquele jantar humilhante, enquanto o sabor amargo ainda persistia na minha boca, aconteceu algo que mudaria tudo. Era uma terça-feira chuvosa de janeiro. Misha tinha me ligado dizendo que ia viajar para São Petersburgo com Anastasia para visitar fornecedores das lojas da Ludmila. Disse que ficaria 4 dias fora. Aproveitei para fazer várias porções de pelmeni caseiro, aquelas famosas ravioli russas recheadas de carne que Misha adorava. Congelei tudo em potes, separei por porção e decidi levar no apartamento dele. Sim, o apartamento que eu havia comprado para ele. Deixe-me explicar. Quando Dmitri morreu, ele deixou um pequeno terreno nos arredores de Tula, herança da família dele. Não era grande coisa, apenas 1000 metros quadrados com uma casinha de madeira simples. Eu segurei aquele terreno durante anos como reserva de emergência, mas quando Misha entrou na universidade e começou a reclamar do tempo perdido no transporte, dizendo que precisava morar mais perto para estudar melhor, eu vendi. Vendi por 3,2 milhões de rublos e comprei um apartamento de 1 quarto em Konkovo, zona sudoeste, a 20 minutos da universidade. Dei de presente no aniversário de 23 anos dele. Para você construir seu futuro, meu filho. Eu disse quando entreguei as chaves. Ele chorou, me abraçou apertado, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Engraçado como as coisas mudam, né? Cheguei no apartamento dele por volta das 3 da tarde. Usei a chave reserva que ele havia me dado para emergências. O apartamento estava bagunçado. Roupas jogadas no sofá,
louça suja na pia, cama desfeita. Arrumei tudo. Não consegui resistir. Sou mãe. Lavei a louça, pendurei as roupas, troquei a roupa de cama, coloquei os potes de pelmene no freezer e fui até o quarto arrumar as coisas sobre a escrivaninha. Foi quando vi a pasta. Uma pasta de couro sintético preta com zíper dourado, entreaberta, revelando papéis dentro. Não era minha intenção invadir a privacidade dele, juro. Mas algo naquela pasta me chamou a atenção. Talvez fosse instinto de mãe. Aquele sexto sentido que nos alerta quando algo está errado. Abri. Dentro havia vários documentos, contratos de estágio, certificados de cursos, comprovantes bancários. E no fundo, quase escondido entre os papéis, um envelope azul. Peguei. Era fino, leve. Abri e o mundo desabou. Eram impressões de conversas de WhatsApp entre Anastasia e Ludmila. Li a primeira com o coração acelerado. Anastasia. Mãe, o Misha tá chateado com a mãe dele de novo. Ela apareceu aqui sem avisar. Trouxe comida. Ludmila. Caterina precisa entender limites. Vocês são adultos, Anastasia. Eu sei, mas ele ainda tem pena dela. Acho que porque ela criou ele sozinha e tal. Ludmila. Pena não constrói futuro, filha. Quando ela morrer, ele herda aquele apartamento velho em Chertanovo. Podemos vender por uns 8 milhões. Dá pra comprar aquela Mercedes que você quer. Minhas mãos tremeram. Elas estavam planejando minha morte, calculando quanto minha casa valia. Como se eu fosse um investimento a vencer. Continuei lendo. Havia mais. Outro documento. Um projeto detalhado de casamento, impresso com valores. Buffet no Hotel Metropol, 1,5 milhão de rublos. Decoração temática, inverno russo, 800 mil rublos. Vestido de noiva, Vera Wang, 600 mil rublos. Lua de mel em Santorini, 2 milhões de rublos. Total estimado, 4,9 milhões de rublos. E uma anotação à mão, na letra de Anastasia. Mamãe vai bancar 80%. Misha precisa assinar acordo pré-nupcial e se afastar das influências limitantes. Depois do casamento, ele vira sócio da empresa. Influências limitantes. Eu era a influência limitante. Havia mais. Uma impressão de e-mail. Remetente. Ludmila Sokolova. Destinatário. Mikhail Volkov. Assunto. Proposta de parceria. Li com lágrimas nos olhos. Mikhail, conforme conversamos, formalizo aqui a proposta. 25% de participação societária na nova filial da Elegância Sokolova, que abriremos no shopping Crocus City. Investimento inicial da sua parte, 0. Lucros estimados, 200 mil rublos mensais após o primeiro ano. Condições: dedicação exclusiva ao negócio, presença em todos os eventos sociais da empresa e adequação do perfil pessoal aos padrões da marca. Sua mãe é uma mulher de fibra, sem dúvida, mas o mundo corporativo exige distanciamento de vínculos que possam comprometer sua imagem profissional. Pense com carinho. Um abraço, Ludmila. Distanciamento de vínculos. Comprometer imagem. Eu era o problema, o obstáculo, a vergonha a ser escondida. Sentei-me na cama dele. As pernas não me seguravam mais. Peguei meu celular velho com a tela rachada e fotografei tudo. Cada conversa, cada documento, cada número. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas, mas dava para ler. Guardei tudo exatamente como estava. Fechei a pasta, fechei o zíper, coloquei de volta na escrivaninha. Saí daquele apartamento, aquele que eu havia comprado com a venda do último pedaço de terra que Dmitri me deixou, e senti algo diferente. Não era apenas dor, era clareza. Clareza de que eu tinha sido usada, de que meu filho havia me trocado por uma promessa de vida fácil, de dinheiro fácil, de sucesso sem esforço, de que Ludmila não era apenas uma sogra invasiva, era uma manipuladora calculista, e Anastasia era a versão jovem dela, já treinada para sugar, descartar e seguir em frente. Mas sabe o que mais me doeu? Não foram as palavras venenosas de Ludmila ou de Anastasia. Foi o silêncio de Misha, porque em nenhuma daquelas conversas, daqueles e-mails, daqueles planos obscuros, ele me defendeu. Ele simplesmente aceitou. Aceitou que eu fosse apagada, que eu fosse descartável, que eu fosse algo a ser escondido e eventualmente esquecido. Voltei para casa no metrô lotado da hora do rush. O trem balançava, as pessoas se apertavam, mas eu estava anestesiada, longe dali. Quando cheguei em Chertanovo, sentei na minha máquina de costura, olhei para aquelas fotos no celular e tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-lo agora. Não ia gritar, chorar ou fazer escândalo. Ia fazer algo muito mais poderoso. Ia esperar. E quando o momento certo chegasse, eles descobririam que subestimar Katerina Petrovna Volkov foi o maior erro das vidas deles. Tem coisas na vida
que a gente guarda só para si. Não por vergonha ou medo, mas porque são nossas. Pequenos tesouros que não precisam de holofotes para brilhar. E eu tinha um desses segredos. Um que nem Misha sabia. Um que estava prestes a mudar tudo. Deixe-me voltar 15 anos no tempo. Misha tinha 13 anos. Ainda usava aparelho nos dentes e passava as tardes jogando futebol no pátio do prédio com os amigos do bairro. Dmitri já havia morrido fazia 5 anos. E eu me virava como podia com a costura. Mas naquela época, as coisas estavam especialmente difíceis. Minha máquina de costura velha havia quebrado. Precisei consertá-la e gastei 8.500 rublos que eu não tinha. As encomendas estavam escassas. Chegava a pular refeições para garantir que Misha comesse direito. Foi quando conheci a professora Helena Borisovna Kuznetsova. Ela era coordenadora de extensão social da Universidade Lomonosov. Eu havia ido até a universidade entregar uniformes que uma cliente havia encomendado. Ela era professora de educação física e precisava de trajes para um projeto com crianças carentes. Cheguei meio perdida entre aqueles corredores imensos e históricos, quando uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, óculos de armação vermelha, me parou. Você está perdida, querida? Estou procurando a sala da professora Irina Mikhailovna. Eu te levo. Sou Helena. Trabalho aqui. Ela me guiou pelos labirintos de corredores. Era gentil, daquele jeito simples e caloroso típico das mulheres russas mais velhas. Quando entregamos os uniformes, a professora Irina rasgou elogios. Katerina, ficou perfeito. Olha o acabamento. Helena Borisovna. Ela mostrou uma das peças. Essa mulher é uma artista. Helena examinou o uniforme com atenção. Passou os dedos pelas costuras. Verificou os detalhes. Realmente, trabalho impecável. Ela me olhou. Você faz isso profissionalmente? Sim, há mais de 20 anos. Já pensou em ensinar? A pergunta me pegou de surpresa. Ensinar? Como assim? Temos vários projetos de extensão social aqui na universidade. Um deles trabalha com capacitação profissional para mulheres em situação vulnerável. Estamos precisando de alguém que ensine costura básica para mulheres que precisam de uma fonte de renda. Ela tirou um cartão do bolso. Se tiver interesse, me liga. Guardei aquele cartão como se fosse um bilhete de loteria premiado. Liguei 3 dias depois. Começou como voluntariado. 2 tardes por semana, eu ia até a universidade e ensinava um grupo de 15 mulheres a costurar. Eram mulheres como eu, mães solteiras, viúvas, algumas que haviam saído de relacionamentos abusivos e precisavam recomeçar do zero. Ensinei o básico, como enfiar linha na agulha, fazer bainha, pregar botão, consertar rasgos. Depois evoluímos para almofadas, cortinas, roupas simples. O projeto cresceu. Em 6 meses, já éramos 35 mulheres. Helena conseguiu verba para comprar mais máquinas de costura. Eu fui contratada como instrutora. Ganhava 15.000 rublos por mês. Não era muito, mas ajudava. E o mais importante, eu estava fazendo diferença. Conheci Svetlana, que saiu de um abrigo para vítimas de violência doméstica e hoje tem sua própria oficina de costura em Butov. Conheci Olga, que perdeu o marido num acidente de trem e sustentou 4 filhos costurando uniformes escolares. Conheci Tamara, que tinha 60 anos e nunca havia trabalhado fora. O marido não deixava. Ela aprendeu comigo e hoje dá aulas em outro projeto social. Foram 12 anos. 12 anos transformando vidas. O projeto ganhou prêmios. Em 2018, recebemos o Prêmio Nacional de Extensão Universitária na categoria Desenvolvimento Social. A cerimônia foi em São Petersburgo. Helena insistiu para eu ir representar o projeto. Foi a primeira vez na vida que andei de trem de alta velocidade Sapsan. Subi no palco do Teatro Mariinsky, recebi uma placa de reconhecimento e um certificado. Tiraram fotos, saiu matéria no jornal da universidade. Mas eu nunca contei para Misha. Por quê? Porque ele estava no auge da adolescência, preocupado com vestibular, com amigos, com futebol. Eu não queria pressioná-lo. Não queria que ele se sentisse obrigado a se orgulhar de mim. Queria que ele seguisse seu caminho, leve, sem peso. E também, confesso, tinha um pouco de medo. Medo de que ele não achasse importante. Medo de que ele dissesse, legal, mamãe, daquele jeito desinteressado que adolescentes falam, e voltasse para o videogame. Então, guardei para mim. Guardei como uma segunda vida. Uma onde eu não era apenas a mãe costureira de Chertanovo, mas Katerina Petrovna, a instrutora. Katerina, que mudava histórias. Katerina, que tinha seu nome numa placa de homenagem no corredor da Universidade Lomonosov. Helena havia sido promovida ao longo dos anos. Primeiro virou diretora de extensão, depois vice-reitora, e no ano passado, reitora da Universidade Lomonosov. E foi ela quem me ligou 6 semanas antes da formatura de Misha. Katerina Petrovna, aqui é Helena Borisovna. Professora, tudo bem? Tudo ótimo, querida.
Olha, preciso te fazer um convite especial. Vamos fazer uma homenagem para pessoas que contribuíram significativamente para os projetos de extensão social da universidade nos últimos anos. Seu nome está no topo da lista. Meu nome? Caterina. Você capacitou 420 mulheres ao longo de 12 anos. Gerou mais de 15 milhões de rublos em renda acumulada para comunidades vulneráveis. Seu trabalho mudou gerações inteiras. Você merece ser reconhecida publicamente. Mas eu só fiz meu trabalho. Você fez muito mais que isso e vai ser homenageada na próxima cerimônia de formatura. Em março. Pode vir? Março. A formatura de Misha. Meu coração parou. Professora, meu filho se forma nesse dia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mikhail Volkov, curso de economia. Ela checou algo no computador. Sim, está aqui na lista. Então vai ser ainda mais especial, Caterina. Ele vai te ver sendo homenageada. Vai entender finalmente o que você construiu. Fiquei em silêncio. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Posso aceitar? Você deve aceitar. É uma ordem, Kátia. Você merece isso. Desliguei o telefone e chorei. Chorei de alívio, de medo, de esperança. Talvez, só talvez, quando Misha me visse naquele palco, ele lembrasse quem eu realmente era. Talvez ele sentisse orgulho, mas eu não imaginava que aquela homenagem não ia apenas lembrá-lo, ia destruir todas as máscaras que Ludmila havia colado nele. Depois de descobrir aquele envelope azul, depois de aceitar a homenagem da universidade, eu mudei. Não por fora. Continuei sendo a mesma Caterina de sempre, acordando cedo, costurando até tarde, sorrindo quando precisava. Mas por dentro, eu havia virado pedra. Pedra firme, fria, calculista, porque dor ensina e humilhação transforma. A primeira coisa que fiz foi procurar Olga Dmitrievna Sokolova. Sim, coincidentemente ela tem o mesmo sobrenome que Ludmila, mas não há relação nenhuma entre elas. Olga era uma cliente antiga. Eu havia costurado o vestido de formatura dela em direito há 10 anos, quando ela era recém-formada e quebrada. Agora ela tinha escritório próprio, especializada em direito de família e sucessões. Marquei uma consulta num dia de fevereiro, quando Moscou estava especialmente gelada e cinzenta. O escritório de Olga ficava num prédio comercial moderno, perto da estação Paveletskaya. Sala pequena, mas organizada, paredes com diplomas emoldurados, uma estante cheia de códigos jurídicos. Katerina Petrovna, quanto tempo! Ela me abraçou com carinho genuíno. O que posso fazer por você? Expliquei tudo. O afastamento de Misha, as humilhações, o envelope azul, as conversas sobre vender minha casa quando eu morresse. Mostrei as fotos no celular. Ela ouviu em silêncio absoluto, a expressão ficando mais séria a cada frase. Quando terminei, ela respirou fundo. Caterina, isso é muito grave mesmo. Ela pegou os documentos do apartamento que eu havia levado. Começou a analisar com atenção, de advogada experiente. Esse imóvel foi doação? Sim. Vendi o terreno que meu marido deixou e comprei para ele. Dei de presente. E tem escritura lavrada em cartório comprovando a doação? Tenho tudo. Escritura, comprovante de transferência, tudo registrado em nome dele. Olga folheou os papéis, fez anotações numa caderneta. Olha só, legalmente falando, doação de ascendente para descendente pode ser revogada em casos específicos. Um deles é ingratidão manifesta. Quando o donatário, no caso seu filho, comete atos que demonstram desprezo, ofensa grave ou conspiração contra o doador. Ele não tentou me matar, mas ele te ofendeu publicamente. Te humilhou, conspirou com terceiros para se beneficiar financeiramente da sua morte. Ela me olhou séria. Caterina, você tem base legal sólida para revogar a doação. Engoli seco. Eu posso realmente fazer isso? Pode. Mas preciso te perguntar, você quer realmente fazer isso? Porque uma vez que você entra com esse processo, não tem mais volta. Vai desgastar ainda mais a relação com seu filho, pode gerar uma guerra judicial feia. Respirei fundo. Pensei em todas as noites costurando para pagar a faculdade dele. Pensei em como vendi o último pedaço de terra que Dmitri me deixou. Pensei no jeito que Misha me olhou no jantar de Ludmila, como se eu fosse algo vergonhoso. Eu não quero revogar agora, falei devagar. Mas quero ter essa possibilidade como trunfo. Quero que ele saiba que eu posso. Que eu não sou a coitadinha que ele acha que sou. Olga sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de compreensão. Entendo perfeitamente. Vou preparar toda a documentação. Vou reunir provas, testemunhas, histórico financeiro, mostrando que você arcou com tudo. Se você precisar acionar, vai estar preparado. Ela segurou minha mão. Mas, Caterina, vingança não traz paz. Justiça, sim. Lembre-se disso. Justiça. Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias. Voltei para casa com uma pasta cheia de documentos, uma cabeça cheia de planos e um coração que já não doía mais porque estava ocupado demais organizando a contraofensiva. Organizei meticulosamente tudo numa pasta azul. Sim,
propositalmente da mesma cor daquela pasta maldita que encontrei no apartamento de Misha. Uma ironia intencional. Dentro coloquei todas as fotos do envelope azul imprimidas, cópias dos recibos de pagamento da faculdade de Misha, todos em meu nome, comprovantes da venda do terreno em Tula Escritura, do apartamento em Concovo, contratos do projeto de extensão universitária, certificados dos prêmios que recebi, declaração de Olga confirmando viabilidade legal de revogação de doação. Guardei tudo num local seguro e esperei. 3 semanas antes da formatura, Ludmila me ligou. A voz era doce como mel envenenado. Katerina Petrovna, como vai, querida? Bem, Ludmila Sergeyevna. E você? Ótima, graças a Deus. Olha, eu estava pensando, a formatura do Mikhail vai ser num ambiente muito sofisticado, sabe? Muitas personalidades importantes, empresários, autoridades. Pausa dramática. Eu estava me perguntando se talvez não seria melhor você, bem, não ir, para não se sentir desconfortável, entende? Ah, eu entendi perfeitamente. Ela queria me excluir completamente. Queria apagar minha existência. Queria que Misha tivesse aquele dia perfeito, sem a mãe costureira de Chertanovo estragando as fotos sociais. Mas eu não ia facilitar. Ludmila Sergeyevna, agradeço a preocupação, mas eu vou sim. É a formatura do meu filho. Eu paguei por ela. Eu vou estar lá. Silêncio tenso do outro lado da linha. Depois, a voz dela saiu mais fria, sem o disfarce de gentileza. Como quiser, Katerina. Só não quero que você se sinta deslocada. Não vou me sentir. Respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Pode deixar. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de antecipação. Porque Ludmila não sabia. Misha não sabia. Ninguém sabia o que estava por vir. Faltavam 3 semanas para a formatura. 3 semanas para o momento em que aquela mulher arrogante, aquele filho ingrato e aquela menina manipuladora descobririam que Katerina Petrovna Volkov não era sombra, era tempestade. E tempestade não pede licença para entrar. Ela simplesmente devasta tudo. E assim chegamos de volta àquele momento. Eu, sentada sozinha na 3ª fileira do grande auditório da Universidade Lomonosov, segurando um buquê de peônias brancas que pareciam murchar no meu colo. Meu filho acabara de me desprezar publicamente, escolhendo entrar na cerimônia com Ludmila, em vez de comigo. Mãe, você me envergonha. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça como um sino funeral. As luzes se apagaram parcialmente. A música solene começou. A cerimônia foi aberta com o hino da universidade, cantado por um coral de estudantes. Depois, discursos. O diretor da Faculdade de Economia falou sobre excelência acadêmica. Um professor emérito dissertou sobre o futuro promissor dos formandos. Um ex-aluno bem-sucedido foi chamado para dar um discurso motivacional. Eu ouvia tudo, mas não processava nada. Apenas olhava fixamente para a primeira fileira, onde Misha estava sentado ao lado de Ludmila, que segurava o braço dele como se fosse a mãe verdadeira. Anastasia estava do outro lado, tirando selfies, postando nos stories do Instagram, toda sorridente, performando felicidade. Finalmente começou a entrega dos diplomas, nome por nome, em ordem alfabética. Cada formando subia ao palco, recebia o diploma das mãos da reitora Helena Borisovna, apertava a mão dos professores, posava para a foto oficial. As famílias aplaudiam efusivamente, gritavam nomes, choravam de emoção. Quando chegou a vez de Mikhail Dmitrievich Volkov, meu corpo inteiro se enrijeceu. Ele subiu ao palco, terno cinza impecável, gravata bordô, postura ereta, sorriso no rosto, tão bonito, tão bem-sucedido, tão distante de mim. Ludmila e Anastasia se levantaram, aplaudindo efusivamente. Gritaram, parabéns, Misha. Ludmila tinha até uma câmera profissional e disparou uma sequência de fotos. Eu fiquei sentada, imóvel, mãos no colo, apertando o buquê de peônias. Queria aplaudir, queria me levantar. Queria gritar, esse é meu filho, eu criei ele, eu sacrifiquei tudo por ele, mas não fiz nada, apenas olhei e engoli aquela dor seca como engolo pão velho sem água. A entrega dos diplomas continuou, mais 20 nomes, depois mais 30. Minha mente começou a vagar. Comecei a pensar que talvez devesse ter ficado em casa, que minha presença ali era inútil, patética, um último resquício de esperança tola, de uma mãe iludida. Comecei a pensar em me levantar e sair discretamente antes que a cerimônia acabasse. Ir para casa, trancar a porta, chorar até secar e tentar seguir em frente com o que restava da minha vida. Peguei minha bolsa, mas então o último diploma foi entregue. Os formandos jogaram os chapéus para cima numa explosão de alegria. Abraços, lágrimas, gritaria, flashes de câmeras capturando o momento para a eternidade. Achei que a cerimônia havia acabado.
Comecei a me levantar, mas então a reitora Helena Borisovna voltou ao microfone. Estimados formandos, familiares, professores, colegas, sua voz ecoou firme pelo auditório. Peço mais alguns minutos da atenção de vocês antes de encerrarmos oficialmente. As pessoas começaram a se sentar novamente. Alguns formandos ainda estavam de pé, abraçados, celebrando, mas aos poucos foram silenciando. Todos os anos, nesta universidade, formamos centenas de profissionais capacitados, mas a formação acadêmica não existe no vácuo. Helena fez uma pausa, olhando para a plateia. Ela é sustentada por uma rede invisível de pessoas que constroem pontes, que abrem portas, que transformam realidades sem nunca pedir reconhecimento. Meu coração começou a bater mais rápido. Hoje, quero homenagear uma dessas pessoas. Uma mulher que durante 12 anos dedicou seu tempo, seu talento e seu coração a um dos projetos de extensão social mais bem-sucedidos desta instituição. A imagem no telão gigante atrás do palco mudou. Apareceu o logo do projeto Fios de Esperança, Capacitação Profissional em Costura. Gelei. Esta mulher capacitou, ao longo de mais de uma década, 420 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ensinou não apenas técnica, ensinou autonomia, dignidade, esperança. Fotos começaram a aparecer no telão. Fotos do projeto, mulheres sorrindo em volta de máquinas de costura. Eu no meio delas, explicando um ponto, ajustando um tecido, abraçando uma aluna que acabara de terminar sua primeira peça. Eu estava ali, na tela gigante, aos 50 e tantos anos, usando avental azul, cabelo preso, sorriso largo e genuíno. Um murmúrio começou no auditório. As pessoas olhavam para a tela, depois procuravam no público, tentando identificar quem era aquela mulher. Este projeto gerou, em números verificáveis, mais de 15 milhões de rublos em renda acumulada para comunidades carentes de Moscou e região. Mulheres que não tinham profissão, que não tinham esperança, que não tinham voz, hoje tem. E tem porque uma costureira de Chertanovo acreditou que trabalho honesto transforma vidas. Minha garganta apertou. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Em 2018, este projeto recebeu o Prêmio Nacional de Extensão Universitária. E hoje, queremos reconhecer publicamente a mulher por trás desse feito extraordinário. Helena fez uma pausa dramática. Olhou diretamente para onde eu estava sentada. Katerina Petrovna Volkov, por favor, suba ao palco. O mundo parou. Silêncio absoluto. E então, devagar, as pessoas começaram a se virar, procurando. Quem é Katerina? Onde ela está? Eu não conseguia me mexer. Minhas pernas tinham virado concreto. Helena repetiu, agora sorrindo. Katerina, sei que você é humilde, mas hoje não tem escapatória. Venha aqui, por favor. Alguém me apontou. E os aplausos começaram. Devagar no início, depois mais forte. E então explodiram num trovão ensurdecedor. Eu me levantei, trêmula. Segurei minha bolsa com força. O buquê de peônias quase caiu. Comecei a caminhar pelo corredor central. Um passo, outro, outro. E foi aí que eu vi Misha. Ele estava na primeira fileira, de pé, mas não aplaudindo. Estava pálido como neve, boca aberta, olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma ressuscitar. Ludmila estava ao lado dele. A expressão dela havia desabado completamente. A máscara de superioridade tinha rachado e caído. Ela olhava para a tela, para mim, para a tela de novo, completamente incrédula. Anastasia havia largado o celular. A boca dela formava um O perfeito de choque. Eu passei por eles. Não olhei, não parei. Apenas segui em frente. Subi os degraus do palco, um de cada vez, sentindo as pernas pesadas, mas firmes. Helena veio ao meu encontro. Me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido com carinho. Você merece cada segundo disso, Kat. Ela me guiou até o centro do palco. Os aplausos ficaram ainda mais altos. Algumas pessoas começaram a se levantar, depois mais. E, de repente, o auditório inteiro estava de pé. Standing ovation. Para mim, para Katerina Petrovna Volkov, para a costureira de Chertanovo, para a mãe que, em vergonha, e naquele momento, de pé no centro daquele palco histórico, sob aquelas luzes brilhantes, com centenas de pessoas me aplaudindo, eu olhei para baixo e encontrei os olhos de Misha. Ele estava sentado agora, cabeça nas mãos, ombros tremendo. E pela primeira vez em 2 anos, eu vi algo diferente no meu filho. Helena me entregou uma placa de madeira nobre com inscrição dourada que brilhava sob as luzes do palco. Katerina Petrovna Volkov, por sua contribuição inestimável à extensão social universitária e à transformação de vidas. Universidade Lomonosov, 2025. Segurei a placa com as 2 mãos. Era pesada, sólida, real. Não era fantasia, não era sonho. Era reconhecimento concreto de anos de trabalho que ninguém,
especialmente meu próprio filho, sabia que eu havia feito. Helena pegou outro envelope, este branco e grande, e abriu na frente de todos. E além da placa de homenagem, Caterina, a Universidade Lomonosov tem o prazer de te oferecer uma bolsa integral para o mestrado em Gestão Social e Desenvolvimento Comunitário. Ela sorriu amplamente. Porque mulheres como você não merecem apenas reconhecimento, merecem oportunidades de crescer ainda mais, de expandir seu impacto. Mestrado. Eu, Caterina Petrovna, costureira de Chertanovo, aos 62 anos, estava sendo convidada para fazer mestrado numa das universidades mais prestigiadas da Rússia. As lágrimas finalmente caíram. Livres, sem vergonha, sem medo, escorriam pelo meu rosto enquanto eu segurava aquela placa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Helena me abraçou novamente. Depois me entregou o microfone. Quer dizer algumas palavras? Olhei para o auditório. Centenas de pessoas ainda de pé, aplaudindo. Rostos desconhecidos, sorridentes, respeitosos, admirados. Professores que eu nunca havia conhecido acenam com aprovação, formando os jovens com lágrimas nos olhos, tocados pela história. E então meu olhar desceu para a primeira fileira. Ludmila estava rígida como estátua de gelo, lábios apertados numa linha fina, mãos cruzadas no colo com força. O rosto dela havia perdido toda a cor. Ela olhava fixamente para frente, recusando-se a me encarar. Anastasia mexia freneticamente no celular, provavelmente deletando posts, refazendo narrativas, tentando controlar os danos de imagem. E Misha, meu filho, estava sentado, curvado para a frente, cotovelos nos joelhos, rosto enterrado nas mãos. Os ombros dele tremiam. Ele estava chorando. Aproximei-me do microfone. Minha voz saiu embargada no início, mas depois se firmou. Eu sempre acreditei que o trabalho honesto vale mais que qualquer sobrenome. Que ensinar alguém a se levantar sozinha vale mais que qualquer fortuna. Fiz uma pausa, respirei fundo. E que dignidade não vem de onde você mora, ou de quanto dinheiro você tem, ou de quantas joias você usa. Dignidade vem de quem você é quando ninguém está olhando, de como você trata os outros, de se você usa seu privilégio para erguer ou para esmagar. Silêncio absoluto no auditório. Você podia ouvir o ar-condicionado sussurrando: obrigada por me verem, por me reconhecerem. Minha voz tremeu de emoção. Por verem não apenas a mim, mas as 420 mulheres que foram minha verdadeira família durante todos esses anos. Mulheres que a sociedade invisibiliza, mas que têm histórias poderosas, mãos fortes e corações imensos. Entreguei o microfone de volta para Helena e saí do palco sob uma nova onda de aplausos ensurdecedores. Desci os degraus devagar, segurando firme na placa e no certificado da bolsa de mestrado. Meu coração batia como tambor de guerra, porque agora vinha a parte que eu havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes, o acerto de contas. Caminhei direto até a primeira fileira, direto até onde Misha estava sentado, ainda com o rosto nas mãos. Mikhail, minha voz saiu firme, clara. Ele ergueu a cabeça lentamente. O rosto dele estava vermelho, molhado de lágrimas, destruído. Os olhos inchados me olhavam com uma mistura de choque, vergonha e algo que parecia desespero. Mamãe, a voz dele saiu rouca, quebrada. Não aqui. Cortei. Lá fora. Agora. Não era pedido. Era ordem. Ele se levantou cambaleante, como se as pernas não o sustentassem direito. Ludmila estendeu a mão para segurá-lo, mas eu intervim. Sozinho, Mikhail. Isso é entre mãe e filho. Ludmila me lançou um olhar de ódio puro, mas não disse nada. Sabia que havia perdido, completamente. Misha me seguiu para fora do auditório. Caminhamos em silêncio pelos corredores históricos da universidade, até chegarmos a um pátio interno vazio, com bancos de pedra sob árvores ainda sem folhas. A neve havia derretido completamente, mas o ar ainda estava gelado. Nosso hálito formava nuvens brancas quando respirávamos. Sentei-me num dos bancos, coloquei a placa ao meu lado. Misha ficou de pé na minha frente, inquieto, mãos nos bolsos, olhando para o chão de paralelepípedos. Senta, ordenei. Ele sentou, deixando um espaço entre nós. Ainda não conseguia me olhar nos olhos. Fiquei em silêncio por um longo momento. Deixei o silêncio pesar, apertar, sufocar, até que finalmente falei. 12 anos, Mikhail. 12 anos eu trabalhei naquele projeto. 12 anos eu mudei vidas, ensinei mulheres, construí algo maior que eu mesma. Minha voz estava calma, mas cortante. E você sabe por que eu nunca te contei? Ele balançou a cabeça, mudo, porque eu tinha medo, admiti. Medo de que você não achasse importante. Medo de que você dissesse: ah, legal, mamãe, e voltasse para o videogame, para seus compromissos, para sua vida. Eu não queria que você se sentisse pressionado a se orgulhar de mim. Ele engoliu seco, as lágrimas voltando. Mas sabe o que é engraçado? Continuei. Eu deveria ter contado, porque talvez, só talvez, você lembrasse que sua mãe não é apenas uma costureira pobre de Chertanovo, que ela é alguém, que ela importa, que ela constrói coisas que duram,
que transformam, que têm significado real. Mamãe, eu não sabia, eu ainda não terminei. Minha voz endureceu. Você me disse, na frente de centenas de pessoas, que eu te envergonho, sem hesitar, sem pestanejar. Como se eu fosse um móvel velho que você quer esconder quando tem visita. Ele começou a chorar abertamente agora, os ombros tremendo. E sabe o que mais doeu? Minha própria voz tremeu. Mas continuei. Não foi a frase. Foi perceber que você realmente acredita nisso. Que você olha para mim e vê vergonha, vê fracasso, vê algo que precisa ser apagado, descartado, substituído por algo mais apropriado. Peguei meu celular velho, abri a galeria de fotos, encontrei as capturas de tela do envelope azul. Mostrei para ele. Ele pegou o celular com mãos trêmulas. Começou a rolar pelas imagens. O rosto dele ficou cada vez mais pálido. As conversas entre Anastasia e Ludmila, planejando vender minha casa quando eu morresse. O e-mail de Ludmila oferecendo sociedade em troca de distanciamento de vínculos que comprometem sua imagem. Os planos detalhados do casamento que Ludmila bancaria desde que ele assinasse acordo pré-nupcial e se afastasse das influências limitantes. Influências limitantes. Você viu isso? Ele sussurrou horrorizado. Vi. Fui levar marmita no seu apartamento há 3 semanas. Encontrei por acaso. Fiz uma pausa. Ou talvez não tenha sido acaso. Talvez o universo quisesse que eu visse quem você realmente se tornou. Ele devolveu o celular, incapaz de segurar meu olhar. Eu não sabia dessas conversas entre a Nástia e a mãe dela sobre vender sua casa, mamãe. Eu juro. Quando vi isso, eu fiquei doente. Mas você sabia do e-mail de Ludmila. Cortei. Sabia da proposta de sociedade. Sabia da condição. Distanciamento de vínculos que comprometem sua imagem profissional. Silêncio pesado. Eu estava pensando, avaliando. Ele tentou justificar, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Você estava aceitando. Corrigi. Implacável. Aceitando aos poucos. Cada jantar sofisticado, cada presente caro, cada conselho venenoso. Você foi sendo moldado como argila nas mãos dela. E nem percebeu. Ou pior, percebeu e gostou. As lágrimas dele caíam em gotas grossas agora, molhando a gravata bordô. Mamãe, me desculpa. Por favor. Eu sinto muito. Eu não queria te magoar. Eu queria tanto crescer, ter oportunidades, não ficar preso. Preso a quê? Explodi finalmente. A mim? Ao seu passado? A sua origem? Crescer não significa pisar em quem te ergueu, Mikhail. Não significa esquecer de onde você veio. Não significa ter vergonha da única pessoa que nunca te abandonou. Ele soluçou abertamente, todo o verniz de sofisticação derretido. Eu fui um idiota, um ingrato, um cego completo. Foi, concordei sem piedade. Você trocou 30 anos de sacrifício por um relógio suíço e promessas de dinheiro fácil. Trocou a mãe que te criou sozinha pela mulher que te ofereceu atalhos envenenados. Levantei-me. Peguei a placa de homenagem. Mas sabe o que é pior que tudo isso? Olhei para ele de cima. É que em nenhum momento daquelas conversas, daqueles e-mails, daqueles planos nojentos, você me defendeu. Você simplesmente aceitou que eu fosse apagada, que eu fosse descartável, que eu fosse nada. Comecei a me afastar. Mamãe, espera, por favor. Ele se levantou desesperado. O que eu faço agora? Como eu conserto isso? Parei. Virei para ele uma última vez. Você cresce de verdade dessa vez, Mikhail. Você decide quem você quer ser. Se quer ser o homem que eu criei, com valores, dignidade e gratidão. Ou se quer ser o fantoche que Ludmila está moldando. Vazio por dentro, mas bonito por fora. Respirei fundo. A escolha é sua. Sempre foi, mas essa escolha tem consequências, e você vai ter que viver com elas. E saí. Deixei ele ali, sozinho no pátio frio, com seu diploma, com sua vergonha, com suas escolhas, porque algumas lições só se aprendem quando doem de verdade. Voltei para o auditório. A cerimônia havia oficialmente terminado. As pessoas se dispersavam em grupos, tirando fotos finais, se despedindo, comemorando. Famílias inteiras saíam abraçadas, carregando buquês, diplomas emoldurados, sorrisos largos. Procurei com os olhos e encontrei exatamente quem estava procurando. Ludmila estava perto da saída lateral, conversando em voz baixa, mas claramente tensa com Anastasia. As duas estavam de costas para mim, mas pela linguagem corporal dava para ver que era uma discussão. Caminhei direto até elas. Ludmila Sergeyevna. Minha voz saiu calma, mas cortante como vidro quebrado. Ela se virou. A máscara de superioridade estava rachada, mas ela tentava mantê-la no lugar com esforço visível. Sorriu, mas era um sorriso torto, forçado. Katerina Petrovna, que surpresa maravilhosa. Nós não sabíamos sobre seu trabalho na universidade. Não sabiam? Ergui uma sobrancelha. Ou não quiseram saber. Anastasia deu um passo para trás, claramente desconfortável. Sogra, acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Peguei meu celular, abri as fotos das conversas, mostrei para as duas. Quando ela morrer,
A gente vende a casa dela e compra a Mercedes que você quer. Isso é mal-entendido ou sociopatia? Anastasia ficou branca como papel. A boca dela abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ludmila, no entanto, recuperou a compostura rapidamente. A máscara caiu de vez, revelando a verdadeira face, fria, calculista, sem remorso. Você invadiu a privacidade do apartamento do seu filho, leu conversas particulares sem autorização. Ela cruzou os braços. Isso é crime, Caterina. E planejar se beneficiar da morte de alguém, não é? Retruquei. Manipular emocionalmente um jovem para afastá-lo da própria mãe, não é? Usar dinheiro e promessas falsas para controlar pessoas, não é? Eu não fiz nada de ilegal. Ludmila ergueu o queixo, arrogante até o fim. Ofereci oportunidades, abri portas, dei para Mikhail o que você não podia dar: acesso ao mundo real, aos negócios, ao sucesso. Você ofereceu veneno embrulhado em papel dourado. Minha voz subiu um tom. Você viu um jovem talentoso e decidiu transformá-lo em marionete. Fazer dele um genro troféu que abriria portas para os negócios da sua filha. Alguém que você pudesse controlar, moldar, usar. Dei um passo em direção a ela. Ludmila não recuou, mas vi um lampejo de algo nos olhos dela. Talvez medo, talvez surpresa de que a costureirinha pobre estivesse revidando. E sabe o que é patético? Ludmila Sergeyevna, continuei. Você tem dinheiro, tem negócios, tem apartamento de luxo e roupas caras, mas não tem nada de verdade, nada real. Você compra pessoas, compra lealdade, compra a ilusão de família, porque a verdadeira família, a que se constrói com amor e sacrifício, essa você nunca vai ter. Como você ousa? Ela começou, mas eu interrompi. Eu ouso porque eu posso, porque eu não sou mais aquela mulher quieta, submissa, que engole humilhação e agradece. Minha voz estava firme, poderosa. Eu sou Katerina Petrovna Volkov, professora, instrutora, premiada nacionalmente, com bolsa de mestrado numa das melhores universidades da Rússia, respeitada por centenas de pessoas cujas vidas eu transformei. Tirei um papel dobrado da minha bolsa. Era um documento que Olga, minha advogada, havia preparado. E além de tudo isso, sou proprietária legal de um apartamento em Konkovo, que posso revogar a doação a qualquer momento por ingratidão comprovada. Mostrei o documento. Tenho base legal, provas documentadas, testemunhas. Se eu quiser, posso tirar o apartamento do Mikhail e deixá-lo sem nada do que você prometeu que ele teria. Anastasia arregalou os olhos. Você não pode fazer isso. Posso sim, e tenho todos os papéis prontos. Olhei diretamente para Ludmila. Mas sabe o que eu vou fazer? Nada, por enquanto. Porque diferente de você, eu não uso armas só porque posso. Eu dou chance, dou escolha, dou oportunidade de redenção. Guardei o documento. Mas se vocês duas continuarem manipulando meu filho, se continuarem tentando me afastar dele, se continuarem com esses jogos nojentos, eu uso essa arma sem hesitar. E quando eu usar, vocês vão descobrir que subestimar uma mãe de Chertanovo foi o maior erro das vidas de vocês. Ludmila estava pálida agora, a compostura finalmente rachada. Anastasia olhava para o chão, incapaz de encarar. E mais uma coisa, me aproximei até ficar a centímetros do rosto de Ludmila. Mikhail é meu filho. Eu criei, eu paguei, eu sacrifiquei. Ele pode ter se perdido temporariamente no seu mundinho de mentiras douradas, mas sangue chama. E no final, ele vai escolher. E quando escolher, vocês vão descobrir que dinheiro compra muita coisa, mas não compra o que realmente importa. Virei as costas para elas e comecei a sair. Caterina, Ludmila me chamou, a voz finalmente rachada. Parei, olhei por cima do ombro. Você não sabe com quem está mexendo. Ela tentou soar ameaçadora, mas a voz saiu fraca. Eu tenho contatos, influência, poder, e eu tenho algo que você nunca vai ter. Respondi calmamente. Eu tenho a verdade. E no final, Ludmila Sergeyevna, a verdade sempre vence, sempre. E saí daquele auditório com a cabeça erguida, a placa de homenagem nos braços e o coração finalmente livre daquele peso que carregava há 2 anos. Porque eu havia vencido, não porque destruí alguém, mas porque me mantive de pé, porque mostrei quem eu realmente era, porque dei voz ao silêncio e luz à sombra. E isso era vitória de verdade. Nos primeiros dias depois da formatura, houve silêncio absoluto. Misha não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se a terra o tivesse engolido. Eu também não procurei. Mantive minha rotina. Acordei cedo, costurei, trabalhei nas minhas encomendas, estudei para o mestrado que começaria em 2 semanas. Li os textos preparatórios que Helena me enviou, fiz anotações, me preparei. À noite, sentava na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá preto e olhava para as luzes de Chertanovo, meu bairro, simples, honesto, verdadeiro. E pela primeira vez em anos, eu não sentia vergonha dele.
Sentia orgulho. Na quinta-feira seguinte à formatura, 5 dias depois, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Katerina Petrovna? Uma voz feminina jovem, nervosa. Aqui é Svetlana. Svetlana Romanova, do projeto de costura? Svetlana, a menina que havia chegado ao projeto há 7 anos, saindo de um relacionamento abusivo, sem nenhuma habilidade profissional, traumatizada e quebrada. Eu ensinei a ela não apenas costura, mas autoconfiança. Hoje, ela tinha uma pequena oficina em Butovo. Sveta, minha querida, como você está? Bem, muito bem. Eu vi as notícias sobre a homenagem. Saiu no jornal da universidade e algumas ex-alunas compartilharam nas redes sociais. Katerina Petrovna, eu estou tão orgulhosa, tão feliz por você. Meu coração aqueceu. Obrigada, querida. E eu queria dizer, a voz dela ficou embargada. Obrigada. Obrigada por tudo que você fez por mim. Você salvou minha vida, literalmente. Se não fosse por você, eu não sei onde estaria hoje. Lágrimas queimaram meus olhos. Naquele dia, recebi mais de 30 ligações e mensagens parecidas. Mulheres que eu havia ensinado, que eu havia ajudado, que eu havia inspirado. Todas compartilhando alegria, gratidão, amor. Foi então que percebi, eu não tinha perdido meu filho. Eu tinha ganhado 420 filhas. No sábado seguinte, 2 semanas após a formatura, eu estava costurando uma barra de cortina quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era Misha. Meu coração disparou. Fiquei parada por um momento, decidindo se abria ou não. Parte de mim queria deixá-lo ali fora, sofrendo como eu havia sofrido. Mas outra parte, aquela parte maternal que nunca morre por mais ferida que esteja, venceu. Abri a porta. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, barba por fazer. Não usava o terno italiano. Vestia uma jaqueta simples e jeans desbotado. Mamãe, a voz dele saiu rouca. Posso entrar? Dei passagem sem dizer nada. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Está tudo igual, ele murmurou. Porque não tem nada de errado aqui, respondi. Nunca teve. Sentamos na sala. Eu não ofereci chá. Não facilitei nada, apenas esperei. Ele respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Eu terminei com a Anastasia. Não reagi, apenas continuei olhando para ele. E me afastei da Ludmila também. Recusei a sociedade, recusei tudo. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Elas ficaram furiosas. Nastya me ligou gritando, dizendo que eu era fraco, que estava jogando fora a chance da minha vida. Ludmila foi mais sutil, mais fria. Disse que eu era ingrato, que ela havia investido tempo e dinheiro em mim, que eu ia me arrepender. E você disse o quê? Que elas estavam certas. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Eu sou ingrato, mas não com elas. Com você. Fui ingrato com a única pessoa que nunca desistiu de mim, que nunca me usou, que nunca pediu nada em troca. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mamãe, eu fui um cego, um idiota completo. Eu deixei aquelas mulheres me convencerem de que você era vergonhosa, de que seu trabalho era inferior, de que sua vida era pequena. Mas a verdade é o oposto. Você é incrível. Você construiu algo real, duradouro, significativo. E eu estava ocupado demais correndo atrás de ouro falso para ver o diamante que sempre esteve na minha frente. Segurei firme para não amolecer, porque desculpas são fáceis, palavras são baratas. Mudança é difícil. Palavras bonitas, Mikhail. Minha voz saiu dura, mas eu já ouvi palavras bonitas antes. Preciso ver ações. Ele tirou um envelope do bolso. Era um documento dobrado. Estendeu para mim. Peguei. Era uma escritura de devolução simbólica do apartamento, assinada por ele, reconhecida em cartório. Eu não vou mais morar lá, ele disse. Está tudo em aberto. Se você quiser vender, alugar, retomar, a decisão é sua. Eu não mereço aquele lugar. Não depois do que fiz. Olhei para o papel, depois para ele. Onde você está morando? Divido um apartamento com 2 colegas da faculdade em Iazenevo. É pequeno, apertado. Dividimos até as despesas de comida, mas é honesto, é meu, conquistado sem manipulação, sem jogos sujos. E trabalho. Consegui um estágio numa empresa de consultoria econômica. Salário de 45.000 rublos mensais. Não é muito, mas dá para o básico. Ele deu um sorriso pequeno, triste. Estou aprendendo o que é viver com o próprio esforço. O que você sempre fez e eu nunca valorizei. Pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos de Misha. Não era arrogância, não era vergonha de mim. Era humildade. Humildade verdadeira. Aquela que nasce da dor e do aprendizado, mas eu ainda não estava pronta para perdoar completamente. Feridas profundas não cicatrizam com uma conversa. Está bem, Mikhail. Eu ouvi você, disse calmamente. Mas perdão não vem de graça. Não depois de tudo. Você vai ter que provar, não com palavra, com tempo, com consistência, com mudança real. Eu sei. Ele assentiu vigorosamente. E eu prometo, vou provar que posso ser o filho que você merece. Aqui estão as minhas condições. Olhei nos olhos dele. Primeiro, você vem almoçar aqui todo domingo, sem celular, sem desculpas,
sem pressa. E a cada domingo, você me conta uma coisa que aprendeu na semana. Pode ser sobre trabalho, sobre vida, sobre você mesmo. Mas tem que ser verdade, nada de conversa superficial. Posso fazer isso, quero fazer isso. Segundo, você vai trabalhar comigo no projeto de costura 2 tardes por mês, ajudando na organização, conhecendo as mulheres, entendendo o que é transformação social de verdade. Sem glamour, sem holofotes, só trabalho honesto. Aceito tudo, qualquer coisa. E terceiro, você vai fazer terapia, porque você precisa entender como foi manipulado, como suas inseguranças foram exploradas, como você deixou dinheiro e status cegarem seus valores. Precisa reconstruir-se do zero. Ele respirou fundo, depois assentiu. Vou procurar um psicólogo essa semana. Levantei-me, fui até a cozinha, voltei com 2 xícaras de chá preto forte, sem açúcar. Coloquei uma na frente dele. Bebe. Ele pegou a xícara, tomou um gole, fez careta. Ainda é muito forte, porque é chá de verdade, respondi. Igual vida de verdade. Não tem açúcar para adoçar a realidade, Mikhail. Você vai ter que aprender a viver sem os luxos que Ludmila te oferecia, sem as facilidades, sem os atalhos. Vai ter que conquistar tudo sozinho. Ele tomou outro gole, dessa vez sem reclamar. Estou pronto. E naquele momento, tomando chá forte num apartamento simples de Chertanovo, vi pela primeira vez em anos algo que havia perdido. Meu filho de verdade. Não a versão polida que Ludmila havia criado, mas Mikhail, meu Misha, perdido, machucado, mas tentando achar o caminho de volta. Não era perdão completo, ainda não, mas era começo. E às vezes, um começo honesto vale mais que 1000 finais bonitos e falsos. 6 meses se passaram desde aquele dia na formatura que mudou tudo. É uma tarde chuvosa de setembro em Moscou. Estou sentada na varanda do meu apartamento em Chertanovo, tomando chá e revisando textos para meu mestrado. Sim, mestrado. Comecei em abril e estou adorando cada minuto. A turma é composta por pessoas de todas as idades e origem. Temos desde jovens de 25 anos até uma senhora de 71 anos que trabalhou a vida inteira como educadora social. Os professores me respeitam, meus colegas me admiram. Minha experiência de vida vale tanto quanto qualquer teoria de livro. Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre impacto de longo prazo de projetos de capacitação profissional em comunidades vulneráveis. Minha orientadora é Helena Borisovna. Ela se tornou mais que mentora. Se tornou amiga verdadeira. O apartamento continua o mesmo. Sofá desbotado, cortinas que eu mesma costurei, quadros simples nas paredes. Mas agora, quando olho para essas coisas, não vejo pobreza. Vejo história, vejo resistência, vejo dignidade. E na parede, ao lado da televisão velha, está emoldurada a placa de homenagem da universidade. Todo dia eu olho para ela e lembro. Eu importo. Meu trabalho importa. Minha vida tem significado. A campainha toca. Olho o relógio. 2 da tarde, domingo. Pontual como sempre nos últimos 6 meses. Abro a porta. Misha está ali, sorrindo. Segura um buquê de peônias brancas, as mesmas que eu levei para a formatura dele, e uma sacola com pães frescos do mercado. Boa tarde, mamãe. Entre, filho. Ele entrou e foi direto para a cozinha, já sabendo a rotina. Colocou as peônias num vaso com água, arrumou os pães numa cesta. Nos últimos 6 meses, Misha cumpriu absolutamente todas as suas promessas. Todo domingo, sem falta, ele aparece. Passamos a tarde juntos. Ele me ajuda com tarefas domésticas, conta sobre sua semana, ouve sobre meu mestrado. Conversamos de verdade, sem celular, sem pressa, sem superficialidade. Ele trabalhou comigo no projeto de costura, conheceu as mulheres, ouviu histórias, ajudou na organização dos eventos. Uma vez, ele admitiu chorando: "Mamãe, essas mulheres têm mais coragem e dignidade que muitos CEOs que a Ludmila me apresentou." Ele começou terapia. Vai toda terça-feira. Está aprendendo sobre manipulação emocional, sobre como suas inseguranças foram exploradas, sobre como reconstruir sua autoestima baseada em valores reais, não em aparências. E ele cresceu. Não em arrogância, mas em humildade. Não em vaidade, mas em substância. Enquanto almoçamos, fiz borscht caseiro e pirosque de carne, suas comidas favoritas da infância. Ele me conta novidades. "Mamãe, recebi uma proposta de efetivação na empresa. Vão me contratar como analista júnior. Salário de 85 mil rublos. Isso é maravilhoso, Mish. E tem mais." Ele sorri, meio envergonhado. "Conheci uma moça. Chama-se Irina. Trabalha na mesma empresa, setor de recursos humanos. Ela é diferente. Simples, trabalhadora, honesta. Filha de professores aposentados. Mora em Sviblovo com os pais enquanto junta dinheiro para um apartamento próprio. Meu coração aquece. E quando vou conhecê-la? Pensei em trazê-la para almoçar aqui domingo que vem. Se você topar." "Claro que topo." Ele hesita. Depois continua: "Ela sabe tudo, mamãe. Contei tudo sobre como fui idiota, sobre como te tratei mal, sobre Ludmila e Anastasia,
sobre a formatura, tudo. E sabe o que ela disse? O quê? Disse que qualquer homem que reconhece seus erros e trabalha para consertá-los merece uma chance, mas que se eu um dia tratasse ela ou a família dela como tratei você, acabava na hora. Eu rio. Gosto dessa Irina sem nem conhecê-la. Ela parece sensata. E tem outra coisa. Ele fica sério. Recebi uma mensagem de Anastasia semana passada. Meu corpo fica tenso automaticamente. O que ela queria? Disse que sente minha falta, que as coisas não estão indo bem, que talvez tenha sido precipitado. Perguntou se a gente podia conversar. E você? Bloqueei o número dela. Ele me olha firme. Eu aprendi, mamãe. Aprendi que algumas portas precisam ficar fechadas, que nem tudo que brilha é ouro. Que conforto fácil cobra um preço alto demais. Eu sorrio, orgulhosa. Após o almoço, enquanto lavamos a louça juntos, ele lava, eu seco, ele me conta a história da semana, como prometeu. Essa semana eu aprendi que integridade não é negociável. Teve uma situação no trabalho onde eu podia ter levado crédito por algo que uma colega fez. Ninguém ia descobrir, mas eu lembrei de você, de tudo que você ensinou, e dei o crédito para ela. Meu chefe ficou impressionado com minha honestidade. Estou orgulhosa de você, filho. E estou. Genuinamente. Quando ele vai embora, já entardecendo, me abraça forte. Eu te amo, mamãe, e sinto muito por cada dia que desperdicei tendo vergonha de você em vez de orgulho. Eu sei, Misha, eu sei. Depois que ele sai, sento novamente na varanda. O chá esfriou, mas não me importo. Olho para as luzes de Chertanovo acendendo uma a uma na noite que cai. Penso em Ludmila. Soube por terceiros que os negócios dela não andam bem. A loja do Crocus City fechou. Há rumores de dívidas, de processos trabalhistas. Anastasia está noiva de novo, dessa vez com um oligarca do petróleo 30 anos mais velho. Casamento de conveniência puro. Não sinto alegria pela desgraça dela. Não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre justiça, sobre causa e consequência, sobre como manipulação e falsidade sempre desmoronam no final. Penso em Misha e sorrio. Ele não voltou a ser filho perfeito, porque filho perfeito não existe, mas voltou a ser meu filho, e isso basta. Penso nas 420 mulheres que ensinei. Muitas me mandam mensagens, fotos de seus negócios, de suas conquistas. Svetlana abriu uma segunda oficina. Olga está dando aulas numa escola técnica. Tamara publicou um livro sobre sua história de superação. Elas são meu verdadeiro legado. Penso em mim, aos 62 anos, fazendo mestrado, com uma vida que finalmente reconhece meu valor, com um filho que está aprendendo a ser homem de verdade, com um propósito que vai muito além de mim mesma. Não tenho apartamento de luxo na Tverskaya, não uso Chanel ou Dior, não viajo para Paris ou Santorini, mas tenho algo muito mais valioso. Tenho dignidade, tenho respeito, tenho amor verdadeiro, não comprado, e tenho a certeza de que quando eu deixar este mundo, vou deixar uma marca real, não em joias ou carros importados que enferrujam, mas em vidas transformadas, em mulheres empoderadas, em histórias que vão ecoar por gerações. Porque no final, o que realmente importa não é quanto dinheiro você acumulou, quantos luxos você ostentou, quanta inveja você provocou. O que importa é quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ergueu, quanto amor genuíno você plantou. E isso eu tenho em abundância. Levanto-me, entro no apartamento, olho para a placa emoldurada na parede uma última vez antes de ir dormir. Katerina Petrovna Volkov, por sua contribuição inestimável à extensão social universitária e à transformação de vidas. Sorrio, porque eu venci, não porque destruí ninguém, não porque me vinguei, mas porque me mantive de pé, porque mostrei quem eu realmente sou, porque nunca deixei que a humilhação me definisse. Venci porque escolhi a dignidade em vez do ressentimento. Venci porque transformei dor em propósito. Venci porque provei que valor não vem de onde você mora ou de quanto você ganha, mas de quem você é quando ninguém está olhando. E essa vitória, essa ninguém pode tirar de mim. Apago as luzes, deito na minha cama simples e durmo em paz. Paz verdadeira, aquela que só vem quando você sabe que viveu com integridade, amou com verdade e deixou o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. Respeito não se pede, se conquista.